Você já se perguntou qual é o propósito de Deus para a sua vida? Descobrir esse propósito pode transformar completamente a forma como você vive e enxerga o mundo. Não importa onde você esteja ou os desafios que esteja enfrentando, Deus tem um plano único e poderoso para você. Com base na Bíblia e nas histórias inspiradoras de personagens como José, Davi e Esther, vamos explorar como você pode identificar, entender e viver o chamado de Deus para a sua vida. Você se sente perdido, como se sua vida não tivesse sentido ou direção? Talvez você esteja tentando preencher esse vazio com trabalho, relacionamentos ou conquistas, mas ainda sente que algo está faltando. Essa sensação de insatisfação pode gerar ansiedade, confusão e, muitas vezes, uma desconexão com Deus. A verdade é que viver sem propósito é como caminhar sem rumo em uma estrada escura. Mas aqui está a boa notícia: Deus tem um plano específico para a sua vida. A Bíblia nos garante em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. No entanto, descobrir esse propósito exige ação. Não é algo que simplesmente cai em nosso colo. É um processo que envolve busca, dedicação e fé. Deus já escreveu sua história, mas você precisa dar o passo de buscá-lo para entender o que ele preparou para você. Hoje, vamos explorar juntos como você pode começar essa jornada, usando a palavra de Deus, a oração e seus dons pessoais para descobrir o propósito que ele colocou em sua vida. Agora que entendemos a importância de buscar o propósito de Deus para a nossa vida, vamos olhar para os passos que podem nos ajudar nessa jornada. Hoje, veremos 7 passos fundamentais que irão transformar sua busca espiritual em um caminho claro e prático. Primeiro, vamos explorar como a Bíblia é nossa principal fonte de orientação divina. Depois, falaremos sobre a oração como ferramenta poderosa para ouvir a voz de Deus. Também vamos aprender como identificar os dons e talentos que Ele nos deu, pois eles estão diretamente ligados ao nosso propósito. Além disso, examinaremos histórias inspiradoras de personagens bíblicos que cumpriram seus chamados, e como confiar no processo de Deus pode nos fortalecer. Vamos entender como servir ao próximo, revela nosso propósito, e, finalmente, como transformar tudo isso em ação prática para viver plenamente o plano de Deus. Passo 1. Leia a Bíblia diariamente. A Bíblia é a base sólida para descobrir o propósito de Deus para nossas vidas. Ela não apenas nos revela quem Deus é, mas também nos ensina o que Ele espera de nós. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, somos lembrados de que Deus tem planos de paz e prosperidade para cada um de nós. Já em Salmos capítulo 119, versículo 105, lemos que sua palavra é como uma lâmpada para nossos pés, iluminando o caminho que devemos seguir. Se você deseja encontrar o propósito divino, precisa se aprofundar nas Escrituras. A leitura diária da Bíblia não é apenas um hábito espiritual, mas uma forma de abrir os olhos para os planos de Deus. Por exemplo, ao estudar a vida de José, percebemos que Deus o preparou para salvar sua família e uma nação inteira. Isso nos mostra que a palavra não só orienta, mas inspira a viver com propósito. Passo 2. Ore sinceramente. A oração é uma das formas mais poderosas de nos conectarmos com Deus e discernirmos seu propósito para nós. Quando oramos com sinceridade, abrimos nosso coração para ouvir a voz divina e alinhar nossos desejos com a vontade dele. Jesus, antes de tomar decisões cruciais, passava horas em oração, buscando a direção do Pai. Se até ele, o Filho de Deus, se dedicava à oração, quanto mais nós, que buscamos a direção para a nossa vida. Quando você orar, faça isso de forma sincera, pedindo clareza sobre o propósito de Deus. Não se trata de uma oração vaga ou sem foco, mas de um clamor profundo e constante. Deus, qual é o plano que você tem para mim? O Espírito Santo, que habita em nós, nos guia nessas orações, revelando as respostas em nosso coração. A ação imediata aqui é dedicar um tempo específico do seu dia para buscar a direção de Deus em oração. Isso fará toda a diferença. Passo 3. Reconheça seus dons e talentos. Deus nos criou com dons e talentos únicos, e esses dons são pistas importantes para descobrir o nosso propósito. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 7, a Bíblia nos ensina que o Espírito distribui dons espirituais a cada um de acordo com a sua vontade,
E esses dons têm um propósito claro: servir a Deus e aos outros. Reconhecer seus dons e talentos é um passo essencial para entender o propósito divino para a sua vida. Se você tem facilidade em ensinar, pode ser chamado para compartilhar a palavra de Deus. Se é bom em ouvir e aconselhar, talvez seu propósito envolva ajudar os outros a encontrar conforto e sabedoria. Não importa o talento que você tenha, Deus pode usá-lo para cumprir seu plano em você. Faça um exercício de autoconhecimento. Liste suas habilidades naturais e espirituais, e peça a Deus para mostrar como usá-las. Ao fazer isso, você estará mais próximo de descobrir o que Ele planejou para você. Passo 4. Aprenda com os exemplos bíblicos. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que encontraram e viveram o propósito de Deus em suas vidas. José, Davi e Esther são apenas alguns exemplos de como Deus usou pessoas comuns para realizar seus planos extraordinários. O que todos eles têm em comum? Eles confiaram em Deus, mesmo nas dificuldades, e foram fiéis à sua direção. José, apesar de ser vendido como escravo e preso injustamente, nunca perdeu a fé em seu propósito divino, e no final, tornou-se governador do Egito, salvando muitas vidas. Davi, um simples pastor, foi escolhido para ser o rei de Israel. E Esther, uma jovem judia, se tornou rainha para salvar seu povo. Estudar essas histórias nos ajuda a entender que, por mais difíceis que sejam os momentos de espera ou desafios, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele usa até nossas lutas para nos preparar para o propósito maior que Ele tem para nós. Passo 5. Confie e espere em Deus. O propósito de Deus para a nossa vida não é algo que acontece de imediato. Muitas vezes, Ele nos revela seu plano gradualmente, e isso pode exigir paciência e confiança. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, lemos que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus trabalha em diferentes fases de nossa vida, e cada uma delas tem um propósito específico para nos moldar e preparar. Quando as coisas não acontecem no tempo que esperamos, é natural ficarmos ansiosos, mas é importante lembrar que Deus não está em atraso. Ele está nos ensinando a confiar nele, mesmo quando não vemos o resultado imediato. Lembre-se da jornada de Abraão. Deus fez promessas a ele, mas essas promessas se cumpriram ao longo de muitos anos. Portanto, se você está em uma temporada de espera, não desista. Confie no processo de Deus, porque Ele está preparando você para algo grandioso. Tenha paciência e permaneça fiel. Passo 6. Sirva ao próximo. Um dos maiores segredos para descobrir o propósito de Deus para a nossa vida é entender que nosso chamado não é apenas sobre nós. A Bíblia é clara. Nosso propósito está intimamente ligado ao serviço ao próximo. Em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, Jesus nos ensina que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. O nosso propósito é ser uma bênção na vida dos outros. Quando nos dedicamos a ajudar e servir aos outros, estamos cumprindo a vontade de Deus. Pode ser através do seu trabalho, de sua família, ou até mesmo de ações simples, como ouvir alguém que precisa de apoio. Deus nos chama para fazer a diferença no mundo ao nosso redor, e esse serviço é uma expressão do nosso propósito divino. Se você ainda não sabe por onde começar, pergunte a Deus: como posso ser útil àqueles que estão ao meu redor? Sua resposta pode estar nas pequenas ações diárias. Passo 7. Agir. Agora que você compreendeu os passos para descobrir o propósito de Deus para a sua vida, é hora de transformá-los em ação prática. Muitos sabem qual é seu chamado, mas o que realmente faz a diferença é agir de acordo com isso. Em Tiago capítulo 2, versículo 17, a Bíblia nos diz que a fé sem obras é morta. Isso significa que, embora confiemos no propósito de Deus, precisamos colocá-lo em prática, confiando que Ele nos guiará a cada passo. Para transformar seu propósito em ação, comece com pequenas metas. Se o seu propósito é ensinar, comece oferecendo aulas voluntárias. Se é ajudar pessoas em necessidade, busque uma causa local para apoiar. O importante é começar e estar disposto a se ajustar conforme Deus revela mais sobre o seu plano. A ação prática gera experiência, e essa experiência fortalece sua confiança no processo de Deus. Não espere pela perfeição, apenas dê o primeiro passo com fé. Chegamos a um ponto crucial,
a transformação do propósito de Deus para a sua vida em ações concretas. O caminho não é fácil, mas é profundamente gratificante. Lembre-se de que, ao seguir o propósito divino, você está não só cumprindo a vontade de Deus, mas também vivendo uma vida com verdadeiro significado. A busca pelo propósito pode ser um processo desafiador, mas cada passo dado com fé nos aproxima da pessoa que Deus deseja que sejamos. Não tenha medo dos obstáculos ou das dificuldades, pois Deus está com você em cada fase. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, vemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, mesmo os momentos difíceis têm um papel importante no seu propósito, pois Deus está usando cada experiência para moldá-lo. Continue buscando, continue orando e continue agindo. O propósito de Deus para a sua vida é único, e Ele está empoderando você para vivê-lo de maneira plena. Agora que você tem uma visão clara de como descobrir e viver o propósito de Deus, é hora de tomar uma atitude. Eu quero encorajá-lo a dar o primeiro passo imediatamente. Comece orando, peça a Deus para revelar seu plano para você, e busque ativamente os dons e talentos que Ele já colocou em sua vida. Não espere por uma grande manifestação ou por todas as respostas de uma vez. A ação é a chave para desbloquear o que Deus tem preparado. E lembre-se, o caminho não será perfeito, mas com fé e obediência, você verá como cada passo o aproxima mais do propósito que Deus tem para você. Se você sentiu que esse vídeo foi útil, curta, compartilhe e inscreva-se para receber mais conteúdo que irá ajudar você em sua jornada. Comente abaixo. Qual passo você vai tomar hoje para começar a viver o propósito de Deus em sua vida? Antes de encerrarmos, quero que você lembre de uma coisa importante. O propósito de Deus para a sua vida não é algo que você precisa buscar de forma solitária. Ele está com você, guiando cada passo, cada decisão. Às vezes, a jornada pode parecer desafiadora, mas saiba que, em cada momento, Deus está moldando você para algo grandioso. Seu propósito já está escrito no coração de Deus, e você está em um caminho de descoberta para viver essa missão de forma plena. Que você tenha coragem de dar os primeiros passos, mesmo que seja no escuro, confiando que Ele vai iluminar o caminho à medida que você avança. Não desista, pois Deus nunca desiste de você. Eu creio que, ao seguir esses passos e confiar em Deus, você vai descobrir um propósito mais profundo e glorioso do que jamais imaginou. Lembre-se sempre: você é parte do plano perfeito de Deus. Continue firme,